Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo no Campus, nosso jornal que te informa sobre tudo o que acontece no campus da Incomparável. Eu sou Clara de Assis. Eu sou Marcele Feitosa e nós somos estudantes de jornalismo aqui da Unifor. No programa de hoje você vai acompanhar como foi a Semana do Orgulho Geek realizada aqui no campus, na Biblioteca e Videoteca da Unifor. Além disso, você confere como foi a Masterclass com Alexandra Fara, que trouxe a importância da moda como instrumento de transformação socioambiental, e a oficina de escrita para teatro, ministrado pela professora Isabel Milhanas. Você ainda vai ficar por dentro de como foi a 19ª Mostra de Nutrição, em que os alunos trouxeram os seus artigos e projetos para a comunidade acadêmica. Além da mostra, a graduação trouxe a 8ª edição do concurso gastronômico, em que os alunos apresentaram seus próprios pratos. E ainda vai conferir um bate-papo mais que especial no nosso quadro de entrevistas exclusivas. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Mundo no Campus. No dia 25 de maio é celebrado o Dia do Orgulho Geek. E a Biblioteca e a Videoteca da Unifor trouxeram algumas programações para comemorar essa cultura em suas diversas manifestações. A proposta integrou estudantes e a comunidade externa em torno de debates, exibições de filmes e atividades lúdicas. Eu estive presente em algumas programações e trouxe para conferirmos juntos. A Semana do Orgulho Geek movimenta a Universidade de Fortaleza com uma série de atividades culturais. RPG de mesa, exibição de filmes e atividades interativas fazem parte dessa programação. Entre elas, a roda de conversa e RPG de mesa, realizado na Sala Raquel de Queiroz, trouxe representatividade para a semana. É um projeto que visa levar o entretenimento geek como um todo, RPG, board game, cosplay, principalmente para a comunidade mais carente, uma vez que esse cenário, principalmente dos jogos de mesa, né, os jogos de tabuleiro, os board games, ele é um nicho. A gente encontra essas luderias em bairros nobres, bairros mais centralizados, e por muitas vezes esses jogos não chegam até a periferia, até pela questão do custo, que eles realmente não são tão baratos. Dentro do Taverna do Nerd, a gente tem o Taverna Kids, que é a mesma proposta, porém para crianças de 2 a 6 anos de idade. Porque é comum a gente perceber que não há entretenimento adequado para as crianças nessa faixa etária, nesses eventos geeks. As crianças vão até muitas vezes vestidas de cosplay, mas nunca estão de fato se divertindo. O RPG é uma excelente ferramenta de socialização e inclusão, que pode ser usado dentro da sala de aula como incentivo à leitura e à criatividade. Comecei a entender que as técnicas do RPG, elas também associam com a questão da educação, porque para chegar a compor uma história, a gente precisa ler. Muitos livros de RPG são baseados ou em histórias, né, ou então em literatura, né? Então, nos leva ou nos força a gente ir para essas obras literárias ou a gente fazer consultas históricas, né? Então, isso ajuda também na sala de aula a trazer uma sala de aula mais dinâmica. Durante a semana, a programação ainda contou com exposição de filmes e séries como Harry Potter, Scott Pilgrim, Sakamoto Days e Duna na Videoteca da Unifor. Eu gosto meio que desde criança, que parece que eu meio que nasci já gostando de algumas coisas, tipo Sonic e Dragon Ball. E Dragon Ball foi meu primeiro anime, assim, Sonic foi meu primeiro jogo. Eu sempre gostei desse mundo. As atividades interativas da Semana do Orgulho Geek também estiveram presentes na entrada da biblioteca, onde os alunos que passavam tinham acesso a livros de diversos autores, espaço para fotos e jogos de mesa. Essa semana ela foi pensada para fazer uma interação da biblioteca com a comunidade geek aqui na universidade, com uma programação que vai desde a seleção de livros que toda a comunidade acadêmica pode pegar aqui na varanda e levar emprestado, até exibição de filmes, de vídeos, palestras, rodas de conversa e clube de leitura. A Semana do Orgulho Geek também trouxe um convidado do grupo Ascendiu para falar sobre o tema A Ciência por Trás da Magia, explorando conceitos científicos em histórias geek. Olha só, pessoal, o curso de moda da Unifor trouxe pra gente a Alexandra Fara, jornalista especializada em moda, sustentabilidade e inovação. Ela abordou como a moda pode ser usada como instrumento para a transformação socioambiental.
Quem acompanhou foi o nosso repórter Neto Ferreira e traz um pouco aqui pra gente. Moda além de identidade e expressão, é responsabilidade. Na Unifor, a reflexão sobre o futuro da moda e do meio ambiente ganhou destaque com uma masterclass especial da jornalista Alexandra Fará. O projeto Masterclass é promovido pelos cursos de Moda e Design da Unifor e tem como objetivo proporcionar uma troca de conhecimentos entre os estudantes e os profissionais convidados. A Masterclass é um projeto muito inovador do nosso curso que visa justamente trazer profissionais com renome nacional para debater sobre temáticas atuais e relevantes. Então a gente já trouxe o André Carvalhal, a Ana Brígida e agora estamos com a Ale Fará, que é hoje, a nível nacional, a referência em temas como moda, tecnologia e sustentabilidade. Eu acredito que para o aluno isso é mostrar para ele que o aprendizado excede a sala de aula, que a gente pode sim aprender de formas diferentes e além de tudo trazer o network, esse contato com profissionais que muitas vezes a gente só tem a oportunidade de admirar pelo Instagram, pela televisão, pelos livros e agora eles estão aqui, pertinho, no dia a dia com a gente na Unifor. Alexandra Fará tem quase 30 anos de experiência e é especializada em sustentabilidade e tecnologias. Durante a Masterclass, ela debateu sobre a relação entre moda e meio ambiente e sobre a importância da circularidade e da reciclagem como formas de preservar os recursos naturais. A gente está no meio de uma revolução e que é uma revolução de processos e que eles precisam olhar para o que já está pronto e vasculhar brechós, resíduos dessa cidade maravilhosa e cheia de moda e de produção de moda têxtil, que é Fortaleza. Eu vou falar isso para eles e tentarem reaproveitar, que eu acho que o futuro é da circularidade. A circularidade é um modelo sustentável que prioriza o reaproveitamento de materiais, o design durável e a reciclagem, reduzindo o desperdício e impacto ambiental ao longo do ciclo de vida das roupas. Só usar o que já está pronto. Roupa velha, tecido de resíduo, tudo. Aprender a fazer coisas lindas, porque a coisa mais sustentável que tem é uma roupa linda, que você use ela 1000 vezes. Isso é ser sustentável. Você comprar o que você realmente ama. Sustentabilidade é sobre amor, é sobre cuidado próprio, com você mesmo e com tudo que você tem. Isso é sustentabilidade, com o seu planeta, com a sua casa, que é você, com a sua casa onde você mora, e com a sua casa maior, que é o planeta. Isso é sustentabilidade. Discutir temas como esse provoca o pensamento crítico e transforma visões de mundo. Nesta Masterclass, Alexandra apresentou outra vertente da moda, provocando os estudantes a repensarem o assunto sob outros olhares. Ela destaca que moda é, também, pensar sobre o amanhã. É muito importante nós, como estudantes de moda, saber um pouco mais sobre a sustentabilidade, sobre o impacto que ela traz assim, no mundo da moda e no meio ambiente também ao todo, no mundo no geral. Como parte da programação do Inova-S, o curso de nutrição da Universidade de Fortaleza promoveu a 19ª Mostra de Nutrição, onde os alunos tiveram a oportunidade de apresentar os seus artigos e projetos acadêmicos. Além disso, também teve a 8ª edição do concurso gastronômico, em que os alunos trouxeram diferentes pratos representando diferentes países. Nosso repórter Neto Ferreira esteve lá e traz um pouco dessa história aqui pra gente. Como parte da programação do Inova-S, o curso de nutrição da Universidade de Fortaleza promoveu a 19ª Mostra de Nutrição aqui no hall do Bloco D. A Mostra de Nutrição é um evento que a gente promove já há bastante tempo. Nós já estamos na 19ª edição da Mostra. É um evento que é aberto para todos os alunos do curso desde o primeiro semestre. No primeiro semestre eles são bastante incentivados a participar, inclusive. É um evento onde eles vão expor os trabalhos que eles desenvolveram ao longo do semestre, sejam trabalhos científicos no formato de banner, seja produtos que eles desenvolvem, produtos alimentícios ou não, sejam materiais educativos ou as maquetes que eles fazem.
E é muito importante para a formação dele, porque é o momento dele se integrar com outros semestres, porque aqui estamos todos juntos e misturados. São competências e habilidades muito exigidas no mercado de trabalho, no nosso mundo de trabalho hoje em dia. Então, a própria apresentação, né, o trabalho em equipe, né, então essa colaboração, porque eles vão montar esse trabalho, eles têm que preparar uma apresentação, eles têm que fazer toda essa proposta de apresentação em equipe, né? Então isso é uma habilidade muito importante para todas as profissões, principalmente para o curso de nutrição. Na mostra, os estudantes expuseram seus projetos realizados durante o curso para o público, abordando diversos temas relevantes da área, como é o caso de Lumara e Heloísa, que contam pra gente sobre a experiência na mostra. Que a gente pode trazer para a mostra todo o nosso trabalho no semestre inteiro de pesquisa, né, para montar o artigo e tudo mais. E é muito interessante, porque a gente pode trazer essa temática, que é muito importante, que a gente achou muito importante, para outras pessoas conhecerem, né? O nosso artigo tem como tema as consequências da obesidade gestacional, tanto para a mãe como para o bebê. E aí a gente teve como objetivo, né, desse trabalho, ver quais seriam os impactos dessas consequências para a mãe e para o bebê, né? E a gente viu que realmente tem muitos impactos, né? Tanto na gestação como para o bebê em fase adulta, para o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Um tema muito importante. É uma experiência muito rica, muito construtiva para a gente. E o nosso projeto foi um projeto sobre montagem de um prato saudável e sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Então a gente trouxe o material que foi usado no nosso estágio de saúde coletiva e também a gente trouxe duas receitas, que uma foi carne louca de casca de banana e o bolo de banana com uso também de farinha de rosca de pão amanhecido, também aproveitado. No concurso gastronômico, os alunos inscritos apresentaram diversas receitas para o júri, que contou com autoridades da Unifor, professores e egressos do curso de nutrição. E ele está ambientado na gastronomia, então a gente tem aqui as habilidades que os alunos têm naturalmente ou adquiriram por alguma experiência, né, de vida, e dentro da nutrição eles adquirem habilidades e competências que permitem trabalhar com esses alimentos de uma maneira mais cultural e não só pelo valor nutritivo ou as regras de higiene e boas práticas da nutrição. Vai além disso, a gente vai para a cultura, né, a gente fala da história dos locais e de acordo com o tema escolhido. Com o tema Happy Hour Saudável, os participantes do concurso foram divididos em 4 grupos, cada um representando um país, sendo eles Reino Unido, Coreia, Brasil e Índia. Cada grupo teve a missão de idealizar e produzir um prato e uma bebida com as características culinárias e culturais do seu país. Depois de uma votação acirrada e bem disputada, o time ganhador foi a Índia. A experiência de estar aqui é muito boa. De juntar todo mundo, assim, pelo menos a minha equipe, que é toda do mesmo semestre, e a gente está junto desde o primeiro dia de aula, e participar desses concursos com os nossos professores chamando a gente é uma experiência, assim, muito boa, muito incrível, e né, é bom demais dar conta. Eu tô muito feliz. O grande diferencial dessa edição é que, além do concurso, foi realizada a inauguração do novo Laboratório de Práticas Dietéticas, que foi reformado recentemente e traz melhorias para auxiliar no desenvolvimento prático dos alunos. Antes do concurso começar, tivemos o simbólico corte do laço e os convidados foram levados para conhecer a parte interna do laboratório. Esse laboratório de práticas tão esperado é motivo realmente de muita alegria e comemoração, até porque, uma vez mais, a Universidade de Fortaleza coloca à disposição dos nossos alunos equipamentos que foram todos, vamos dizer, fizemos um retrofit, temos toda uma nova estrutura à disposição desses nossos alunos para que eles consigam fazer com que a teoria e prática andem cada vez mais juntos. E dar essa condição para os nossos alunos é dialogar com o que nós entendemos da nossa qualidade do ensino, é o ensinando e aprendendo. O mais interessante é que um laboratório desta categoria, né, desta qualidade, ela vai refletir tanto na qualidade dessa formação, né, enquanto um laboratório formativo de práticas do curso de nutrição, mas também ele serve para pesquisas, ele serve inclusive para os cursos de extensão. Nós realizamos aqui, dentro do nosso centro de formação profissional, diversos cursos de extensão para a comunidade.
né? Então isso beneficia não só o nosso aluno, mas também a comunidade e a nossa pesquisa. Participar de eventos como a Mostra de Nutrição e o concurso gastronômico são oportunidades para os estudantes mostrarem suas habilidades e aproveitarem os espaços de formação que a universidade oferece, como é o exemplo do novo Laboratório de Práticas Dietéticas, um ganho inestimável para os alunos. O grupo de estudos Negritude e Antirracismo, promovido pelo coletivo Negrada Educa, realizou um encontro sobre protagonismo de mulheres negras no SET, onde exibiram um documentário dirigido por Dara Amorim. A nossa repórter Kailane Garcia passou por lá e mostra pra gente tudo o que rolou. Produzido pela egressa do curso de jornalismo da Unifor, Dara Amorim, o documentário Tornar-se Negra é uma obra audiovisual que busca ser mais um instrumento na luta antirracista. Desenvolvido como trabalho de conclusão de curso, o projeto retrata as trajetórias e superações de pessoas negras que buscam ressignificar sua identidade através do empoderamento. O filme representa para mim uma ressignificação da minha história e um registro desse ativismo, né, no antirracismo acadêmico. Então, tá atuando no audiovisual, levando essas questões, essas pautas, elas falam muito sobre a junção do meu profissional com o meu âmago, né? Assim, com a minha pessoalidade, mas não só sobre isso, mas sobre o coletivo e sobre como eu quero estar movimentando os nossos trabalhos enquanto Negrada Educa, de dentro da universidade para fora. Exibido na Videoteca A da Unifor, o documentário foi ponto de partida para o debate promovido pelo coletivo Negrada Educa, com o intuito de ampliar a compreensão das questões sociais, históricas e culturais que moldam nossa sociedade. Criado por 2 estudantes negras, o coletivo antirracista também é retratado na obra. E é através das narrativas pessoais das fundadoras e de outros membros que ele enaltece a importância do protagonismo negro à frente e atrás das câmeras. Esse filme, ele é essa potência, assim, né, de trazer tanto como foi essa história do coletivo, desde esse primeiro movimento, assim, que foram feitos, né, entre a Dara, né, entre o Paulo Rogério, entre mim. Então, a Dara pegar esse histórico, né, trazer essa importância para que outras pessoas assistam ele também, né, como esse lugar de ficar registrado também, né, historicamente a gente ocupou aqui e está agora disponível para a gente ver isso, né? E para além disso também é como o grupo ainda resiste. De que forma que a gente pode agora, estando com essa ascensão que tem sido recorrente, assim, de pessoas negras produzindo cinema, né, descrevendo novas narrativas, como que a gente pode trazer as nossas próprias histórias, né, contadas sobre as nossas lentes, assim, de mulheres negras, de pessoas periféricas. Então, eu acho isso de uma importância muito grande, assim, de ocupar esse espaço no cinema. Mais do que um produto audiovisual ou um trabalho de conclusão de curso, Tornar-se Negra se configura como um projeto antirracista e educativo, que busca ampliar o olhar do público sobre as problemáticas sociais dentro de uma sociedade universitária majoritariamente branca e elitista. A obra convida à escuta atenta e ao engajamento na luta por equidade e justiça racial nos espaços de poder, na mídia e na cultura, como caminhos para o reconhecimento e valorização do protagonismo negro. Toda luta antirracista ela começa com o ser sendo transformado, né? Desde a transformação do ser quanto pessoa negra, quanto a pessoa branca ou qualquer pessoa que seja atingida por essa luta, né? Então, minimamente, a entender que esses passos, essas comunicações, essas falas, as imagens no geral, vão levar a gente para esse lugar do pensamento, esse lugar da reflexão e, óbvio, da ativação desse ser negro, né? Por isso que a perspectiva é justamente desse se tornar, né? Ou do tornar-se, como já trazia Neuza Santos. A Unifor recebeu a escritora e dramaturga Isabel Milhanas para a oficina de escrita para teatro. Durante o curso, Isabel abordou um modelo de escrita compartilhada. Você estava lá, né, Marcele? Fiquei sabendo que teve uma atividade com o tema abordado. Isso mesmo, Clara. Bora ver? No campus da Unifor, alunos e profissionais das artes cênicas se reúnem para discutir novas formas de criação no teatro.
O curso gratuito Escrita para Teatro, uma abordagem à escrita partilhada, é fruto da parceria entre a Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor e o Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza. Este evento atende a uma premissa, a uma política institucional da Universidade de Fortaleza, que é promover a internacionalização da universidade. A gente sempre busca fazer cooperações, colaborações com instituições, com pessoas que têm uma vivência internacional ou que venham aqui para a Unifor para apresentar um pouco da sua experiência, da sua vivência, como é o caso hoje com esse curso com a professora Ana Isabel Milhanas. É uma escritora muito jovem e, portanto, está muito focada, e mesmo toda a sua atividade no teatro, produção teatral, produção literária, tanto teatro como poesia, muito voltada para a juventude. É um público que se interessa pela literatura em geral e particularmente pelo teatro e poesia. Vamos tentar ocupar o máximo de espaço e vamos caminhando o nosso ritmo, o nosso tempo. Durante o curso, a escritora portuguesa Isabel Milhanas abordou fundamentos da escrita partilhada, uma prática que rompe com o conceito tradicional de autoria individual, propondo um modelo de criação colaborativa. Com uma sessão dedicada à escrita partilhada no contexto teatral. Ou seja, o que é que nós falamos quando falamos em processos criativos que bebem não só de uma partilha em coletivo, do próprio coletivo artístico, como também com a comunidade e para a comunidade. O que eu hoje trago são alguns apontamentos teóricos que podem perceber em que contexto é que preparou esta nova forma de criação teatral, mas também alguns exercícios para podermos experimentar então do que estamos a falar. Sempre acredito na troca de saberes, e aí eu já passei por oficinas também, cursos de dramaturgia lá no próprio Teatro José de Alencar. Eu penso sempre estar reciclando essa coisa da escrita compartilhada, né? Porque muitas vezes a escrita é um processo meio solitário, né? E aí quando você vai para o teatro, você tem que pensar na coisa compartilhada. E também pela questão de ser uma escritora portuguesa, um outro olhar também, pelas experiências que a gente sempre tem aqui com pessoas da terra ou do próprio país. Né? Os participantes tiveram a oportunidade de experimentar na prática o que foi discutido na oficina. Com o auxílio da escritora, eles se dividiram em mesas e discutiram projetos e ideias antes de passar para o papel. Pesquisadores do Laboratório Ótimo vão representar a Unifor em Portugal. Os trabalhos selecionados vão ser apresentados em um evento científico internacional. Reunindo pesquisadores de diferentes países, a programação é organizada pela Associação Ibero-Americana de Estudos em Ócio. As pesquisas abordam o ócio, o lazer e o tempo livre em uma perspectiva multidisciplinar, dialogando com temas como cultura, subjetividade, arte, individuação, envelhecimento e impactos da vida digital. O NAME realizou um mutirão de atendimento básico à saúde para fortalecer os vínculos entre a universidade e as artesãs do projeto Render-se. Muito legal, né, Marcele? Por isso que eu passei por lá para trazer essa história aqui pra gente no Mundo do Campus. Confere aí! Artesãs de Aracati, no interior do Ceará, receberam atendimentos gratuitos à saúde no Núcleo de Atenção Médica Integrada da Unifor. Em uma parceria com os cursos de Medicina e Farmácia, a ação teve como foco o cuidado preventivo e o fortalecimento dos vínculos entre a universidade e as artesãs que integram o projeto Render-se. Entre os serviços oferecidos para as 22 rendeiras estavam aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação nutricional, avaliação psicológica, atendimento de enfermagem e atividades educativas sobre saúde mental, autocuidado e prevenção de doenças crônicas. Os atendimentos foram realizados pelos alunos do PET Medicina e PET Farmácia e pelas professoras coordenadoras dos projetos Rafaela Correia e Angelina Medeiros. Estivemos lá em Aracati conversando com as artesãs, as labirinteiras, e detectamos algumas dificuldades e fragilidades em saúde, daí o motivo da gente propor o mutirão aqui de atendimento. Então, muitas dessas mulheres contaram pra gente que nunca nem foram ao médico.
E muitas dessas mulheres já têm diagnósticos estabelecidos, hipertensão, obesidade, mas com dificuldade de acesso nesse atendimento. Então, a proposta era trazê-las para a Unifor, para que aqui a gente atendendo, né, na estrutura do ambulatório, a gente conseguisse dar um melhor atendimento para elas. Muito interessante essa iniciativa, porque todos os lados estão ganhando. A gente, pela experiência, os alunos que estão trabalhando habilidades e competências no manejo das pessoas, uma habilidade de comunicação, como habilidades cognitivas, comportamentais. Então, acho que tudo é muito válido com relação à inserção do programa da área da saúde, do estudante da saúde nessa atividade de extensão. O mutirão foi uma oportunidade de cuidar da saúde de forma gratuita, acessível e acolhedora. A ação também reforça o compromisso da Unifor com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do NAMI, promovendo saúde e educação de qualidade. Eu estou achando muito bom e é uma coisa muito boa para nós, né? Que nós levamos muito tempo que a gente não chega nesse ponto, que nós estamos chegando agora. E para nós estamos adorando. Eu estou sentindo feliz, muito feliz mesmo, de ter chegado até aqui com o nosso projeto, né? E Deus quiser, vai tudo para frente, se Deus quiser, e vai ser tudo de bom. A gente está sendo muito bem cuidado, isso é muito bom para a gente. Esse tratamento a gente não acha em qualquer canto. Eu espero que a partir desse momento que elas venham aqui, a gente consiga dar uma atenção mais integral a essas mulheres, né? Como eu disse, elas às vezes mantêm a cultura cearense viva às custas da própria saúde. E isso é muito triste, porque a gente quer que elas cuidem delas, até mesmo para elas se sentirem melhores, né? E manter realmente esse artesanato, esse labirinto, né, vivo e forte para que a gente possa perpetuar a nossa cultura por aí. A ação faz parte de uma série de atividades do Render-se, projeto da Universidade de Fortaleza em parceria com a Loja do Bem, braço social do Iguatemi Bosque. Em sua 7ª edição, o projeto promove impacto social ao unir tradição e inovação por meio de diversas frentes. Ao longo do semestre 2025.1, rendeiras de Aracati e estudantes de diversos cursos da Unifor trocaram ideias e saberes e participaram juntos de oficinas de modelagem, desenvolvimento de produtos e de precificação. E nesse percurso colaborativo de capacitação, nasceram artigos de moda e decoração que serão expostos no Shopping Iguatemi Bosque. Já está sabendo? Após a Unifor anuncia a abertura da 16ª turma da especialização em Direito e Processos Constitucionais. O curso busca aprofundar a compreensão crítica sobre os principais temas constitucionais contemporâneos, com uma abordagem teórica e prática dos direitos fundamentais e dos mecanismos jurídicos. Com duração de 21 meses e carga horária total de 388 horas aula, as aulas presenciais são realizadas às quintas e sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã. E você pode realizar a sua inscrição no site da Unifor. O Centro de Ciências Jurídicas da Unifor realizou o 2º torneio de júri simulado, uma iniciativa para aproximar teoria e prática na formação dos estudantes de Direito. Foi uma oportunidade dos alunos vivenciarem na prática o funcionamento do Tribunal do Júri e o exercício da advocacia criminal. E quem traz as informações do que rolou lá é a nossa repórter Kailane Garcia. Que a Unifor é uma instituição de excelência e busca integrar os alunos nas mais diversas atividades extracurriculares, isso todo mundo já sabe. É com esse intuito que a universidade organizou o 2º torneio de júri simulado para os alunos do curso de Direito. Uma oportunidade única para colocar em prática toda a teoria que estudam em sala de aula. A primeira parte da simulação ocorreu no dia 3 de abril, no estúdio de TV da Unifor. Os participantes receberam com antecedência casos fictícios para elaborar uma sustentação oral em poucos minutos. E a classificação para a próxima fase dependeria do desempenho de cada um nesta etapa inicial. Eu peguei o caso de um tráfico internacional de drogas. Assim, a primeira vez que eu vi, fiquei com muito medo de ter que defender um caso desses, mas depois de analisar, ver as teses possíveis, fiquei mais tranquilo. E é bem legal. Confesso que estou um pouco ansiosa, mas é uma sensação muito boa, gostosa de sentir, principalmente agora na faculdade. E é uma oportunidade muito boa que a Unifor oferece até para uma vida profissional melhor desenhada, né?
Durante o torneio, os estudantes levaram em consideração o que aprenderam em sala de aula e se sentiram à vontade para sustentar sua opinião de acordo com a situação estudada. Como uma forma de praticar o que sua futura profissão requer, o júri simulado é uma maneira de auxiliar no processo de desenvolvimento crítico e oral de cada aluno. Eu sou professor da casa há 20 anos e desde sempre a gente realiza júris simulados com os alunos aqui na universidade para promover a capacidade que eles têm da argumentação oral. E desde o semestre passado, aliás retrasado, conversando com a professora Juliana Monteiro, a gente teve essa ideia de criar um torneio, né? Já que eles gostam de participar de júri simulado, nada mais legal do que criar um ambiente de competição, né? Porque o júri acaba sendo competição mais oficial da universidade. A professora Juliana encampou, nós vamos falar com a professora Caterine, que adorou a ideia, que é a nossa diretora, e nós agora estamos na segunda edição. É uma atividade de extensão que a gente realiza sempre no início do ano, que é um semestre que é mais movimentado, que a gente tem uma presença, um campus com mais atividades, né, diferente do nosso segundo semestre, mas né, a gente está buscando sempre inovar e agregar novas metodologias dentro do torneio para exatamente proporcionar a melhor experiência possível para os nossos alunos. Depois de muito suspense e nervosismo, a fase final do júri simulado aconteceu no dia 4 de junho e contou com a presença dos 2 participantes que mais se destacaram nos processos anteriores. Cientes de que a última etapa exigiria análises mais profundas e concretas, os alunos disponibilizaram mais tempo e estudo para elaborar suas teses e provar que mereciam de fato estar ali. Eu acredito que a gente conseguir desenvolver a nossa postura profissional, nossa oratória, principalmente também os nossos conhecimentos técnicos, exigem que a gente se coloque nesse tipo de atividade. Os projetos de extensão da Unifor são feitos justamente para isso e são essenciais justamente para isso. Então, eu acredito que ter participado aqui, com certeza, dá uma imagem de que é uma pessoa proativa, uma pessoa dedicada, uma pessoa disposta a se colocar diante desses desafios. Eu tenho um interesse muito grande pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um órgão essencial da justiça, é quando o povo realmente administra de alguma forma a justiça. Então, a participar de um torneio de júri simulado é ter a possibilidade de praticar aquilo que eu vou fazer na profissão já desde a academia. O debate ocorreu de forma dinâmica e bem organizada por ambas as partes. Com um público entusiasmado e argumentos objetivos, o Teatro Celina Queiroz se transformou em um verdadeiro tribunal, dificultando a decisão do júri diante da tamanha preparação dos alunos. No final, analisando bem as alegações dos 2 participantes, o aluno Eduardo Medina foi o campeão do embate com 2 votos de vantagem, a partir da apuração das escolhas dos jurados. O desfecho se deu com muita emoção do público presente e foi uma grande oportunidade para todos entenderem melhor a importância do papel jurídico na sociedade. É um diferencial do curso de Direito da Unifor trazer essa prática para o aluno desde os primeiros semestres. Então, o torneio, como várias outras atividades, ele permite que o aluno se envolva, unindo teoria e prática e fortalecendo esse processo de ensino e aprendizagem. E essa semana a nossa repórter Emily Santos trouxe uma entrevista super interessante pra gente, né, Clara? É isso mesmo, Marcele. Confere aí com a gente. Oi, gente, estou com o docente dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas e Saúde Coletiva, Geraldo Bezerra. Além disso, ele é médico e pesquisador na área de nefrologia, ou seja, especialista em doenças renais. Geraldo é pesquisador da Unifor e está entre os cientistas mais influentes do mundo. Oi, tudo bem, professor? É um prazer tê-lo aqui no nosso espaço Mundo no Campus. Eu queria começar perguntando ao senhor como foi que surgiu o interesse nessa área da saúde? Então, o meu interesse pela saúde vem desde muito cedo, porque os meus pais atuam na área, meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, então eu já queria estudar algo na saúde. Aí eu decidi fazer medicina e desde o começo da faculdade eu me interessei por pesquisa. Comecei a fazer pesquisa e iniciação científica já no primeiro ano da faculdade. Comecei por outras áreas que não a nefrologia, que é a área que eu atuo hoje. Já fiz pesquisa na área de ginecologia, saúde da mulher, virologia e acabei entrando na nefrologia quando tive aulas na disciplina específica de doenças renais e achei muito interessante
e desde então segui essa área. Mas a pesquisa em si, desde muito cedo, eu me interessei porque acho que é uma forma tanto de aprofundar os conhecimentos como investigar coisas novas que ainda não se conhecem bem. E então tive muitos professores que me incentivaram a fazer pesquisa desde o começo da graduação. E como você percebe o reconhecimento de ser listado como um dos pesquisadores da Unifor, que está na lista dos maiores, né, ciências do mundo? É muito gratificante, né, esse tipo de reconhecimento. Existem índices, né, que avaliam a produção científica, as citações bibliográficas. Esse último que saiu é um índice que avalia o número de citações que os artigos da gente têm. Então é muito interessante porque além das pessoas lerem as nossas pesquisas, os resultados que a gente publica, citam aquilo que estão lendo. Então significa que além de ser importante, serve de referência para outras pesquisas. Então é bastante gratificante você saber que a pesquisa que você faz foi lida e foi citado por outros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é bem gratificante para a gente que faz pesquisa, e a gente também reconhece que é um trabalho, além de ser um trabalho de muitos anos que a gente faz, eu pelo menos há mais de 20 anos, né, contando desde a época que eu terminei a graduação, entrei no mestrado e doutorado, é um trabalho em equipe. Então a gente faz pesquisa em equipe na Unifor e em parceria com várias outras instituições, com os colegas de trabalho e com os alunos, né? Os alunos também têm um papel fundamental nisso, e acho que é a mensagem principal que fica, que é um trabalho em equipe e que se multiplica e que se dissemina no mundo todo. E qual o impacto disso na sua carreira? É um impacto bastante positivo, né? Porque claro que todo mundo quer ter reconhecimento, óbvio, né? Acho que vem até do próprio ser humano querer ser reconhecido, mas em termos de pesquisa científica, a gente procura sempre fazer pesquisa de impacto, que tem algum impacto, mas especificamente na área da saúde, a gente procura pesquisar aquilo que tenha importância para as pessoas. Então, por exemplo, na área da saúde renal, saúde específica das doenças renais, a gente procura fazer pesquisas, por exemplo, que previnam as complicações. Por exemplo, evitem que as pessoas precisem fazer uma hemodiálise ou precisem de um transplante, ou até mesmo que aumentem o conhecimento das pessoas sobre o que é a doença renal, como é que se previne, porque é uma doença que a gente vê que está aumentando no mundo todo, o número de pessoas. Então hoje, por exemplo, no Brasil a gente tem falta de vagas para quem precisa de diálise, né? Então chega a ser um problema de saúde pública. Então a gente procura fazer pesquisas que tenham um impacto positivo na sociedade, no sentido de reduzir a prevalência das doenças, o número de pessoas com doença. E aí quando a gente tem um reconhecimento desse, a gente sabe que de certa forma a gente tem um papel relevante na vida das pessoas. E na prática, por exemplo, num atendimento que a gente faz, a gente sabe que a gente tem essa importância para a vida dos outros, e na área da saúde a gente é importante no sentido de melhorar a saúde das pessoas. Bacana. E quais os principais desafios que o senhor enfrentou ao decorrer da sua carreira? Acho que a gente pode dividir assim, desde cedo, na graduação, o que eu lembro de desafio começa com a questão dos recursos, né? Porque a gente começa a fazer pesquisa sem muitos recursos. Então, o que a gente tem primeiro é tentado buscar mais recursos financeiros mesmo. Então, vai desde a necessidade de bolsas para pesquisa, até o apoio das instituições, por exemplo, ter laboratórios para pesquisa, parcerias com instituições que têm uma maior estrutura, né? A própria Unifor tem uma estrutura excelente para fazer pesquisa. Então o primeiro desafio é falta de recurso financeiro. Claro que a gente no início tem muito desafio em relação ao próprio conhecimento, que a gente chega na faculdade sem ter praticamente nada de conhecimento. E a gente continua sempre buscando conhecer e aprender cada vez mais, né?
E aí quando a gente entra, por exemplo, numa especialização, num mestrado, num doutorado, você vê que, óbvio, que ainda precisa de muito mais conhecimento e a gente está cada vez sempre estudando mais. Eu acho que é um desafio para todo pesquisador, é saber que você tem um conhecimento específico, mas o mundo da ciência é inesgotável, então a gente sempre está aprendendo cada vez mais. Existem desafios relacionados à equipe de pesquisa, tem pessoas fáceis e pessoas difíceis de se lidar, então a gente aprende muito a lidar com pessoas, é um desafio na pesquisa. A gente tem desafio também em relação à própria produção científica, não é fácil escrever um artigo, publicar. Hoje em dia tem muitas editoras que cobram para você poder publicar e obviamente que a gente vive num país que não é um país rico, é um país de uma economia considerada como entre média e alta economia, mas obviamente que isso não se reflete na nossa renda individual, né? Então a gente tem dificuldade para publicar, por exemplo, mas também a nossa instituição apoia a pesquisa, até no sentido de financiar publicações, isso é muito importante, né? E inúmeros outros desafios que a gente enfrenta. A pesquisa básica, que é de laboratório, às vezes falta material, principalmente nas instituições públicas, mas eu sempre aprendi desde cedo que o desafio que a gente encontra, a gente tenta superar. É semelhante, por exemplo, a um atleta. Você encontra o desafio e você tenta se superar. Eu acho que não cabe você ver um desafio na pesquisa e você vai desistir, porque está encontrando dificuldade. Muito pelo contrário. Eu acho que serve de estímulo e a gente sempre encontra as pessoas que vão lhe apoiar, que vão lhe estimular a seguir em frente. E também é muito gratificante quando você vê que você venceu aquele desafio de ter uma dificuldade de uma pesquisa, que você encontra uma parceria que você consegue superar, encontrar um resultado interessante. E mais importante ainda, quando você dá uma devolutiva para a sociedade, entendeu? Por exemplo, quando você encontra um tratamento novo, um remédio novo, isso é fantástico. Aí você vê que tudo vale a pena, aquele esforço que você fez. Muito bacana, né? E quais as principais abordagens que você trabalhou e desenvolveu que você acredita que contribuiu para a sua inclusão entre os pesquisadores mais influentes do mundo? Assim, são várias ações, né, que a gente faz. Na verdade, a gente como pesquisador, a gente não para. É um trabalho contínuo e que, na verdade, é um trabalho que a gente gosta de fazer. Então, até a gente, talvez, tem às vezes que se policiar para não estar trabalhando 24 horas, na verdade, né? Porque a gente não para de escrever, de ler, de corrigir trabalhos. Então, talvez um ponto-chave assim, na pesquisa é a gente estar sempre estimulando os alunos a fazer pesquisa, tanto da graduação como da pós-graduação. Sempre a gente está lendo artigos do mundo inteiro. Quando a gente vê uma notícia mesmo na mídia ou um artigo interessante, a gente repassa para os alunos, para os colegas de trabalho. E aí, de repente, você tem uma ideia de fazer uma pesquisa e a gente passa para frente. Quando a gente atende um paciente que vê que é alguma manifestação diferente de uma doença, sempre a gente tem aquela mensagem e aquela ideia de buscar alguma inovação. Na verdade, a gente está sempre em movimento, em busca de soluções para a sociedade. Na nossa área, soluções para a saúde. Então, por exemplo, quando você vê, recentemente a gente teve a pandemia de Covid, então logo no início da pandemia, os profissionais da nossa área se mobilizaram para buscar soluções, até chegar, por exemplo, numa vacina, chegar em vários tratamentos, foram testados medicamentos diferentes, muitos que não tiveram efeito, mas você só sabe se você testar, enfim, é assim que a gente trabalha. E talvez um ponto-chave na pesquisa é você ter essa parceria com os alunos, que serão os futuros profissionais. A gente só aprende fazendo pesquisa e atendendo os pacientes. E o mais importante é os próprios alunos terem esse interesse em fazer pesquisa e associando a pesquisa com a prática. Eu acho que isso é o ponto principal para você ter sucesso na pesquisa.
Bem, entrando nesse ponto, né, de aprendizado dos alunos, como você incentiva e apoia o desenvolvimento de pesquisas dentro da Unifor? Então, na Unifor a gente tem, primeiro, na instituição existem núcleos específicos para pesquisa. Na saúde, o principal que eu atuo é o Núcleo de Atenção Médica Integrado, o NAMI, que é um serviço de atenção secundária, em que praticamente todas as especialidades da medicina fazem atendimento, na clínica, na cirurgia, em parceria com outras áreas da saúde, por exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, psicologia. Então eu sempre incentivo os meus alunos, não só os que passam especificamente na nefrologia, mas praticamente todos os alunos da medicina e até de outras áreas, a fazerem pesquisas sempre aplicadas na prática do atendimento. A gente tem parceria com outras instituições de saúde, principalmente em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado do Ceará, nos hospitais, na atenção primária, que são principalmente os postos de saúde. Então a gente elabora projetos de pesquisa. Obviamente que todo projeto de pesquisa na área da saúde passa por avaliação pelo Comitê de Ética, porque a gente tem que estar sempre dentro dos princípios de ética em pesquisa com o ser humano, porque existe legislação específica do que pode, do que não pode se fazer em pesquisa. Então sempre os projetos são avaliados e tem que ser aprovado, né, para se fazer pesquisa. Então a gente sempre elabora projetos junto com os alunos. Eu particularmente sempre avalio também o que os alunos têm interesse em pesquisar. E no mundo inteiro existe uma perspectiva mais inovadora também de ouvir o que as pessoas têm interesse em pesquisar, o que os pacientes querem saber da vida, né? Pesquisas recentes, por exemplo, já avaliaram, por exemplo, que a gente que é profissional da saúde, a gente tem muito interesse em avaliar, por exemplo, o que leva as pessoas a morrerem, ou quais medicamentos são mais eficazes. As pessoas, em geral, têm mais interesse em saber o que vai fazer elas retornarem à vida normal, o que melhora a qualidade de vida, o que diminui os sintomas depressivos. Então, às vezes, tem mais interesse nessa área de pesquisa. Entendeu? No Brasil não se faz muito isso, mas a gente mesmo tem interesse em ouvir as pessoas, saber o que as pessoas querem que a gente pesquise. Então, a gente está muito atento ao que tem de mais inovação para poder fazer pesquisa que realmente interesse as pessoas e dar uma devolutiva à sociedade. Então, sempre a gente está nesse movimento de saber o que os estudantes querem aprender, o que seria melhor para a sociedade, sempre a própria Unifor dá essa devolutiva para a sociedade. A gente está muito focado na ação social e no retorno que a universidade dá para a sociedade. É isso, professor. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer, tá? Obrigado, eu que agradeço. Então. E chegamos ao final de mais um Mundo no Campus. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV Unifor no YouTube para não perder nenhuma informação e de nos assistir no canal 14 da TV Alares. Semana que vem estamos de volta com mais novidades para você. Até logo! Até lá!